Então, nós vamos começar hoje o conteúdo de hidrostática. Vamos começar a parte de hidrostática. Podemos começar? Então, vamos lá. Bem, hoje nós vamos ver a parte de hidrostática e depois hidrodinâmica. Já estamos no finalzinho da parte de mecânica, mas ainda tem hidrodinâmica e tem estática. E hoje nós vamos ver essa parte de hidrostática, que é uma parte que está muito no nosso dia a dia, tá certo? Tem uma parte, tem um pouco mais de cálculos, de equações. Eu vou fazer essas questões com vocês e vou resolver as questões. Se não der tempo, eu faço um vídeo, publico no YouTube para vocês assistirem a resolução da lista de questões, tá certo? Então, vamos lá. Hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos em equilíbrio. O que é fluido, professor? Fluido é tudo aquilo que escoa, né? Os líquidos e os gases são fluidos. E aí nós vamos ver o que é densidade, a diferença entre massa específica, pressão hidrostática e pressão atmosférica, os teoremas que são importantes na hidrostática e vão servir de introdução à hidrodinâmica, tá certo? Nós vamos ver na próxima semana. Então, para começar aqui, ó, o que é densidade, né? Eu coloquei aqui densidade e massa específica. Densidade, ela é a quantidade de massa ocupada, é o volume que determinada massa ocupa, tá certo? É a densidade. Por exemplo, quando eu tenho, se eu pegar dois materiais diferentes, esses materiais eles vão possuir propriedades diferentes, espaçamento entre os átomos diferentes. Esses materiais, você vê que a densidade deles é bem diferente por conta disso daqui, ó. Suponha que eu tenho, cada material, cada matéria, ela possui uma ligação, uma estrutura diferente. Aqui eu estou fazendo como se fosse um cubo, né? Se eu continuasse o desenho. Esse quadradinho. Mas eu tenho cada material com uma estrutura diferente. Um hexágono, eu tenho várias, tá? E nos líquidos, essa estrutura não tem um formato, né? É aleatório. Então, aqui você vê que eu tenho, por exemplo, né? Vamos ser bem ignorantes no negócio. 4 átomos nesse meu material. Você consegue visualizar que esses 4 átomos da esquerda aqui, ó, o número 1, eles estão muito mais próximos do que o número 2, concorda? Então, se eu dissesse que aqui eu tenho 1 quilograma, nas duas situações eu tenho 1 quilograma do material 1 e 1 quilograma do material 2. Você já consegue visualizar que o material 2, certamente, ele ocupa um volume muito maior, porque existe muito mais espaço entre os átomos dele. E o material 1, ele está muito mais próximo, então ele ocupa um volume muito menor. Se eu dissesse que um desses caras é o ferro e que o outro é plástico, tá? Então, aqui eu teria 1 quilo de ferro. O ferro seria o meu número 1. O ferro. E o plástico, certamente, seria o número 2. Porque o plástico, ele é menos denso. Então, o que é a densidade? É o volume que essa massa ocupa. O ferro ocupa um volume muito pequeno, 1 quilo de ferro. 1 quilo de plástico ocupa um volume muito grande, por conta que existe mais espaço entre essas moléculas. Que é aquela brincadeira que sempre, quando você é boy, principalmente, alguém faz. O que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Qual o problema dessa pergunta? Os dois têm o mesmo peso, os dois têm a mesma massa, 1 quilograma. Só que rapidamente você vai comparar isso, na verdade, é a densidade dos corpos. O ferro ele é muito mais denso do que o algodão. Se eu botar na água, o ferro vai afundar, o algodão vai flutuar. Mas por que o ferro vai afundar se os dois têm 1 quilo? Porque a densidade do ferro é muito maior do que a densidade do algodão. Ele ocupa um volume muito pequeno. Volume e densidade são inversamente proporcionais.
Então, quem tem um volume grande tem uma densidade pequena. E quem tem um volume pequeno tem uma densidade grande. As moléculas estão muito mais próximas. É como se ele tivesse aparentemente mais pesado. Na verdade, ele está mais denso. Ele tende a descer. Beleza, galera? A densidade de um corpo eu posso variar. A massa específica, não. A massa específica é uma propriedade da substância. Por exemplo, o ferro ele tem a sua própria massa específica, tá? Mas a densidade é a mesma unidade, tá certo? Só recebe nomes diferentes porque a densidade ela pode variar. Eu posso pegar 1 quilo de ferro, digamos que eu tenha 1 quilo de ferro aqui, ó, uma bolinha pequena de 1 quilo de ferro. Aí vamos supor que eu possa colocar um canudinho nessa bola e assoprar. E aí essa bolinha de 1 quilo de ferro vai virar essa bolona de 1 quilo de ferro aqui. Ó. Continua sendo 1 quilo, tá certo? Só que agora eu aumentei o volume dela. Se eu jogar essa bolinha pequena na água, ela vai afundar. Mas certamente, provavelmente, se eu colocar essa bolinha grande na água, ela vai flutuar. Porque eu diminuí a densidade dela. Eu soprei, aumentei o volume, a densidade dela diminuiu. A massa específica, que é uma propriedade do ferro, não variou. A massa específica, que é quem diz que aquela substância é o ferro, não varia. Mas a densidade dele varia porque eu posso variar o volume. Eu posso pegar todo o ferro, o metal de um avião e comprimir. E vai virar uma densidade gigantesca. Mas se eu pego aquele volume todo, aquele ferro, aquele metal todo, e expando ele do tamanho do avião, a densidade dele vai diminuir, porque agora aquele metal ocupa um volume muito maior, então a densidade diminuiu. Mas a massa específica dele não variou, que é uma propriedade daquele metal, tá certo? As unidades mais comuns, quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico. Por exemplo, a densidade da água é 1 quilograma por litro, ou seja, 1 litro de água corresponde a 1 quilograma. Aí tem um erro muito comum que a galera comete. Professor, 1 litro de qualquer coisa pesa 1 quilo? Não, porque depende da densidade. 1 litro de óleo não pesa 1 quilograma de óleo, porque a densidade do óleo é menor do que a da água. O óleo tende a flutuar, o óleo tende a subir quando eu jogo ele na água. Então, a densidade dele é menor. Ele ocupa um volume menor quando eu coloco ali. Então, 1 litro de óleo não pesa 1 quilo, pesa menos. 1 litro de mercúrio, professor, que é um metal muito mais denso, é um líquido muito mais denso do que a água, pesa muito mais do que 1 litro de água. 1 litro de água pesa 1 quilo, 1 litro de mercúrio pesa 13 quilos, mais ou menos. Tá certo, galera? Alguma dúvida em relação a essa diferença? Então, ó, densidade do corpo é uma propriedade que depende do volume do corpo, e massa específica não depende, é uma propriedade da substância. Ela é uma propriedade da substância. Se eu tivesse corpos, um mesmo corpo, para determinar isso, eu calcularia, por exemplo, vou mostrar já já, se eu tiver uma rosquinha, se eu quero saber qual é a densidade dessa rosquinha, eu calculo a densidade em cima do volume todo. Se eu quiser saber a massa específica, eu vou calcular só em cima do volume ocupado pela massa. Eu vou desprezar os espaços vazios, tá certo? Então, massa específica, voltando, é uma propriedade da substância, densidade é uma propriedade do corpo, depende do volume que o corpo ocupa. Aqui, nessa foto, eu tenho uma aplicação disso, de densidade. Quando você vai abastecer no posto, vocês sabem que a nossa gasolina ela é muito adulterada, né? Ela tem muito álcool, muito etanol. Além de etanol, tem posto que mete água mesmo dentro da gasolina para render, né? E é um absurdo isso. De modo que a gente não consegue ter um padrão de gasolina. Já no álcool, parece até ridículo isso. O álcool, eles obrigam que o posto cumpra com um padrão de qualidade do etanol, né? Que eles botam essa boia. Aqui do lado da bomba fica esse recipiente, onde fica uma boiazinha aqui dentro, certo? Dentro dessa boia você consegue ver uma marcaçãozinha aqui vermelha,
que está marcando exatamente aqui, ó, está exatamente nessa altura aqui, essa marcação vermelha. O que acontece? No etanol, você consegue visualizar a densidade do etanol através desse recipiente aí que fica do lado da bomba. E aí você consegue saber se o etanol é de boa qualidade ou não. A gasolina não, né? Você recebe ruim e acha bom por conta disso. E é muito mais caro. Então, o que acontece aqui? Essa boia tem uma certa densidade. A densidade dessa boia é exatamente a densidade padrão do etanol para ser vendido, tá? Se essa boia estiver flutuando e o nível vermelho que está aqui, ó, aqui tem uma linhazinha vermelha. Se o limite dessa linhazinha vermelha estiver no limite do etanol aqui, ó, significa que a densidade desse etanol está igual à densidade dessa boia. Então, esse álcool está bom para você colocar no seu carro. Se tiver misturado com água, o etanol misturado com água, essa mistura vai ficar mais densa, tá? Porque se for misturar com algo que seja incolor, né? Então, ele vai misturar com água. Então, essa substância vai ficar mais densa. Se essa substância vai ficar mais densa, essa boiazinha aqui, ó, ela vai ficar menos densa. E se ela ficar menos densa, ela vai subir. Então, se esse nívelzinho vermelho estiver passando da água, passando da linha do etanol, é porque essa mistura está com água. E aí essa mistura está mais densa, deixou a boia menos densa do que a mistura e a boia subiu mais, flutuou mais, né? Então, isso aqui não está bom para você colocar no seu carro. Professor, e se essa boia estiver mais para baixo? Se essa boia estiver mais para baixo ainda, é porque o etanol ele está mais puro, né? Está de melhor qualidade, está menos denso ainda. E se ele está menos denso ainda, esse nível ele vai baixar. Esse nível da boia vermelha vai ficar mais para baixo. Olá. Voltei. Caiu a internet daqui de casa. E eu não me dei conta, não sei nem onde é que eu parei, velho. Onde é que eu tava? Eu tava falando eu tava onde quando eu falei com vocês? Vocês viram falando da boia, do álcool? O professor só parou na parte do etanol. Tá, pronto, então vamos lá. Rapaz, que vacilo, bicho. Ainda bem que eu voltei a tela para ver, senão eu ia me embora. Como saiu aqui, escreva um presente de novo, tá certo, galera? Por favor. Escreva um presente novamente para eu salvar, senão eu perdi. Enfim, vamos lá. Se essa boia estiver no nível do álcool, significa que está na mesma densidade do álcool. Se ela afundar, é porque a densidade do álcool está menor, né? Ou seja, da boia está maior. Isso é bom. Densidade do álcool menor significa que está mais puro ainda. Se ele subir, é porque a densidade do álcool está misturada, tá ruim, né? Tá misturado com água, ele está mais denso, a boia ficou menos densa do que o líquido e subiu mais ainda. Então, tem que estar no nível ou abaixo do nível. Isso aqui é o que eu tinha dito para vocês. Para calcular a densidade do corpo, eu calculo o volume do corpo todo, mas para calcular a massa específica, eu vou calcular só em cima dessa partezinha aqui, ó, onde o volume, onde a massa ocupa o volume. Em alguns livros, vocês podem encontrar o termo massa específica, em outros, vocês podem encontrar o termo densidade. Em alguns livros, vocês vão encontrar como se fosse a mesma coisa, tá? Mas não é. Para corpos sólidos, é a mesma coisa, né? Para corpos totalmente, preenchidos, né? É a mesma coisa. Um cubo completo, né, de matéria, é a mesma coisa. Mas se eu tiver um volume diferente, com partes ocas, então não é a mesma coisa, massa específica e densidade, tá bom? Para água, por exemplo, eu tenho a massa específica e densidade é a mesma coisa, porque não tem como eu deixar aquilo ocupando um volume diferente, tá? A água vai ocupar sempre o mesmo volume. Não tem como eu inflar, né?
Beleza, galera? Então, aqui, ó. Um corpo possui massa de 2.000 gramas, determine sua densidade e massa específica. Densidade, eu vou calcular em cima da massa, tá aqui, ó, e o volume do corpo todo, que é 500. Já a massa específica, eu vou calcular em cima do volume que essa substância ocupa, que é só a parte preenchida aqui, ó, 400. Note que a massa específica ficou maior do que a densidade, tá certo? Então, eu tenho sempre ou um valor igual ou a massa específica maior. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de substâncias, né? Ó. Densidade da água, massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Do ar, 0,003, e o ar é muito, muito leve, né? Menos denso, a densidade é muito, muito pequena. Já o mercúrio, ó, a densidade é 13,6 vezes maior do que a da água. Tem alguma coisa aí embaixo escrito? Tem não, né? Certo? Então, enquanto a água pesa 1 litro de água pesa 1 quilograma, do mercúrio, 1 litro pesa 13,6 quilogramas. É muita coisa. Vou falar sobre o mercúrio. Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, tá, galera? Ó, então aqui eu tenho um dinamômetro, tá? O dinamômetro vai medir o peso das coisas. Então, se eu tenho aqui, ó, 4 barrinhas, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó, tem 4. O mercúrio e a água, ou seja, eles pesam a mesma coisa. Eles estão pesando a mesma coisa. Digamos que eles estejam pesando aqui 10 newtons, que é mais ou menos 1 quilo, tá? 10 newtons, digamos que eles estejam pesando. Para que a água pese a mesma coisa do mercúrio, eu tenho um volume muito maior de água. Olha só o volumezinho de mercúrio aqui, ó. Só isso aqui de mercúrio pesa a mesma coisa da água, porque a densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior que a densidade da água. Aqui eu tenho a madeira e o metal. Olha a quantidade de madeira que eu tenho que colocar para pesar a mesma coisa desse metal aqui, ó. Eu tenho muito mais madeira do que metal. Embora os dois estejam pesando a mesma coisa, a densidade deles é bem diferente. Então, a madeira é menos densa do que o metal. Então, ó, que explicação, né? Como que um navio consegue flutuar se a massa específica do aço é 7,83 gramas por centímetro cúbico e a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico? De fato, se eu pegar a massa específica do metal, é isso daqui. Só que quando eu pego essa massa e aumento o volume, a densidade do aço vai diminuir. A massa específica continua mostrando que é o aço, que continua sendo a mesma substância que é o aço. Mas a densidade, que depende do volume, quando eu aumentar o volume desse metal, porque um navio tem um volume muito grande, tem muito espaço vazio dentro dele, a densidade desse navio vai cair muito. E como essa densidade vai cair muito, ele vai conseguir flutuar na água. Tudo bem, galera? Pressão. Pressão, ela depende da força que você aplica e da área onde você aplica essa força. A pressão, ela é dada pelo P minúsculo, tá certo? É força sobre área. Note que a pressão e a área são inversamente proporcionais. Um está em cima, o outro está embaixo. Ou seja, para uma área grande, eu tenho pressão pequena. Para uma área pequena, eu tenho uma pressão grande. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, vocês já ouviram, por exemplo, um parente, a mãe, o pai de vocês, olha, eu preciso amolar essa faca, afiar essa faca. O que é afiar a faca? É fazer o fio da faca, né? Quando você compra uma faca, ela vem olhando de perfil, tá certo, galera? Ela vem aqui, ó,
bem fininha a pontinha dela. É bem fininha. Olhando no perfil dessa faca, tá? O fio dela, ó, é bem fininho. Conforme você vai usando, com o tempo, essa faca ela vai desgastando isso e tende a arredondar essa ponta. Quando essa ponta arredonda, vai arredondando, a faca ela está ficando cega. Ela está ficando sem fio. Para cortar, começa a ser difícil. Você tem que botar muito mais força para conseguir cortar as coisas, porque agora, o que aconteceu? A área de contato dela com a carne, olha só, tá aqui a carne aqui embaixo. A área de contato da faca com a carne afiada é bem pequenininha. A área de contato da faca com a carne, com a faca cega, né, sem fio, é uma área muito grande. Como essa área é muito grande, a pressão exercida, a área é muito grande, a pressão exercida por ela é muito pequena, né? E aí, para cortar essa carne, você vai fazer um esforço muito maior. Chega até a cansar o braço de tanta força que você vai ter que colocar para compensar essa área pequena, desculpa, essa área grande. Você vai ter que fazer uma força muito, muito maior para conseguir produzir uma pressão suficiente para cortar essa carne. Eu costumo dizer que o que dói nem é a força que você faz, é a pressão. Por exemplo, se você tem alguém aí por perto, né? Ou você tem aquele amigo que só conversa catucando. Ei, não sei o quê, como é que tu tá? E não sei o quê, chamando sua atenção, que dá uma raiva gigantesca. Se a pessoa lhe chama abrindo a mão, com a mão aberta, ei, não sei quem, fulano, olha para cá. A pressão que ele exerce, como a área da sua mão é grande, a pressão que ele exerce é pequena, não lhe incomoda. Mas quando ele fica lhe catucando com a pontinha do dedo, a área do dedo é muito pequena. A pressão exercida pelo dedo é muito grande e incomoda o cara ficar ali catucando, não é assim? Então, a pressão, ela tem a ver, tem muita relação com a área, tá? A área é grande, pressão pequena. A área pequena, pressão grande, certo? Pois é, Cauê, é muito chato, muito chato. E aí tem muitos exemplos disso daí, né? Embora o seu dedo tenha uma área pequena, a pressão grande, em algumas situações, essa pressão já vai ser pequena. Por exemplo, você não consegue, com o seu dedo, furar a sua pele. Você pode botar a força do mundo aqui, ó. Você não vai conseguir furar a sua pele. Aí você pega uma agulha que tem uma área bem pequenininha, pega essa agulha e só encosta na sua pele. Já fura, já sai sangue. Ou seja, a área dessa agulha é tão pequenininha, que a pressão exercida por ela é muito grande. E essa pressão, por ser muito grande, ela consegue furar a sua pele sem fazer muito esforço. Já se você tentar furar com o seu dedo, que tem uma área muito maior do que a da agulha, você tem que fazer uma força gigantesca. O mosquito, ele não tem força suficiente para lhe causar danos, mas ele consegue, como a área do bico dele é bem pequenininha, ele faz bem pouquinha força para conseguir furar a sua pele e sugar o seu sangue. Muito legal isso daí. Embora ele não tenha força suficiente, a força que você tem para colocar no seu dedo. Mas como a área é tão pequenininha, que ele consegue furar facilmente a sua pele, sem tanto esforço, e sugar o seu sangue. Beleza, galera? Então, área e pressão estão muito, muito relacionados, tá certo? Inversamente proporcional. Um grande e outro pequeno. Dúvidas? A unidade de força é o Newton, a unidade da área é o metro quadrado, então essa unidade de pressão é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa de Pascal. 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. Tá certo? Vou mostrar aqui algumas imagens, né? Um bug, ele tem as rodas traseiras bem largas e as rodas dianteiras normal, né? Por que a roda traseira do bug é
tão grande, tão larga? Porque como eu tenho uma área de contato muito grande, a pressão exercida por essas rodas no chão é muito pequena, né? E por ter uma pressão pequena, você consegue andar na areia sem afundar. Por outro lado, se vocês já viram a bike, aqueles bike de corrida, que aquele pneu de magrela que fala, né? A bike magrela. Que ele tem um pneu bem fininho, bem fininho. Naquele pneu, para vocês terem uma ideia, normalmente na roda de um carro, você coloca 30 libras na roda dianteira aqui, por exemplo, na roda de um carro, você coloca do seu carro, do seu pai, da sua mãe, você coloca 30 libras, 32 libras quando você vai calibrar o pneu. Na roda traseira do bugre, ela é tão larga que a pressão exercida por ela é muito pequena, tão pequena que você coloca ali 8 libras, 10 libras no máximo. É a pressão que você coloca na roda traseira de um bugre. 8 libras. É muito pequenininha mesmo. Aí quando você vai para uma bicicleta magrela, aquela que tem um pneu bem estreitinho, a área de contato daquele pneu é tão pequenininha, que a pressão exercida por aquele pneu, se vocês já tiveram a oportunidade, se vocês conhecem alguém que tem uma bike daquela, vai lá e aperta aquele pneu, parece pedra. A área dele é tão pequenininha, que a pressão exercida por ele é gigantesca. Quando você vai encher aquele pneu, ele pega 90 libras. 90. A área é tão pequenininha que a pressão exercida por ele é enorme no chão. E como essa pressão é muito grande que ele faz no chão, ele tem que ter uma pressão dentro também muito grande para poder suportar isso. Senão ele vai ficar arrastando o ar no chão. Beleza, galera? Então a pressão ali é enorme. Olha, aqui eu tenho um carinha sentado numa cama de pregos. Por que não machuca ele? Os faquis deitam na cama de prego. Porque eu tenho o prego, ele tem uma área pequenininha. Mas quando eu me deito ou quando eu me sento, toda a área do meu corpo é distribuída naquela mesa, naquela cama de pregos, né? Não é mais só a área distribuída em um único preguinho. São vários pregos. Então, como eu aumento a área de contato, eu diminuo a pressão exercida no corpo. Certo? E aí o cara não se machuca. Incomoda, mas não machuca. Tá aqui uma faca cega, ó, sem fio, e aí o cara vai lá e amola, ó, pá, dos dois lados, ó, até amolar bem direitinho, certo? Tem, inclusive, vocês devem ter na casa de vocês uma faca que já foi tão amolada que ela fica assim, ó, com o meio dela comido, de tanto que o cara passa ali no meio a faca. Aqui eu tenho um prego, ninguém nunca tentou botar um prego ao contrário, nem vai conseguir, porque a cabeça do prego tem uma área muito grande, que faz com que a presença... que botou... O que faz com que a pressão exercida pela cabeça do prego seja muito pequena. Então, o cara bota a ponta fina para baixo para fazer uma pressão grande. A areia movediça, eu estava afundando na areia movediça, o que eu tenho que fazer para não afundar? Ou, você já deve ter visto muito em filme, o cara está no gelo, uma pista de gelo, e aí o gelo começa a rachar. O que o cara tem que fazer para que o gelo não caia, não quebre, né? Você está patinando, o gelo começou a rachar. E aí você tem que se deitar sobre o gelo. Porque quando você está em pé, com os patins principalmente, a pressão exercida ali é muito grande, porque a área do patins é bem pequenininha, então a pressão exercida é gigantesca. Para compensar isso, você se deita para ter uma área de contato grande e uma pressão pequena. E aí o gelo não quebra. Aí você sairia dali se arrastando. Salto alto. Se você nunca levou um pisão de uma mulher, de uma menina de salto alto, agradeça e reze para nunca levar, porque é uma dor insuportável. A área daquele salto é tão pequenininha, que a pressão exercida por ele é gigantesca. E aí, quando ela pisa no seu pé, que sai descendo assim, ó, sai rapando aqui, fazendo o caminho no seu pé, que dá uma dor horrível. Um carro passando por cima do seu pé não causa tanta dor quanto um salto. É uma mulher pisando de salto no seu pé, né? Então a pressão é muito grande. Uma bailarina girando na ponta do pé faz mais pressão no chão do que as 4 patas de um elefante juntas, para vocês terem uma noção.
Aqui eu tenho um vídeo de uma aluna lá em Ceará Mirim. A gente fez uma cama de pregos e ela tá com uma bola, uma bexiga. E ela tava revoltada. Ela tava revoltada, dói muito, viu, Cauê? Revoltada porque não conseguia estourar essa bola na cama de pregos. Vou botar aqui de novo para vocês verem, ó. Então ela pode bater como for na cama de pregos, se não pegar na pontinha, a bola não estoura, né? Porque eu tenho uma pressão, a área de contato é muito grande, então a pressão que o prego faz vai ser muito pequena, e você não consegue estourar essa bola. É muito legal e mostra isso que a gente está falando. Beleza? Eu vou parar aqui e depois a gente retorna, tá certo? A gente teve uma entrevista com a internet, mas não tem problema não, a gente compensa depois, tá bom, galera? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou encerrar aqui a lista de presentes, tá? Para baixar logo antes que caia de novo a internet. Velhar, né?